Prontinho, senhores. Meu povo, semana passada a gente começou a falar das máquinas térmicas, não foi? Deixa eu até recuperar aqui o que eu falei para vocês. Ó, a gente falou das máquinas térmicas, explicou ali o que era a ideia dos reservatórios, né? Toda máquina térmica, galera, tem que funcionar entre dois reservatórios, um quente e um frio, legal? Que é onde se dá as trocas de calor. Então já percebam o seguinte, a máquina térmica, ela não é um sistema isolado. Ela precisa trocar calor com o ambiente, né? Só que nessas trocas de calor, elas podem acontecer em várias etapas, né? A maioria das máquinas térmicas funcionam por 4 ciclos. 4 ciclos. E aí vocês viram que o que define o nome do ciclo é como que essas transformações são feitas. Então, por exemplo, o ciclo Otto, que a gente viu na aula passada, ele é um ciclo no qual você tem 4 transformações, né? 2 adiabáticas e 2 isovolumétricas. 2 adiabáticas e 2 isovolumétricas. Isso te dá um trabalho útil dali, né? O trabalho é a área dentro do ciclo, né? Como vocês sabem. Existe uma entrada de calor numa transformação e uma saída de calor numa outra transformação, que são as transformações isovolumétricas, porque na adiabática não tem, né, troca de calor. Beleza? E o que sobra é o que você tem para realizar trabalho. Existem outros ciclos. A gente calculou o rendimento para o ciclo Otto. A gente calculou. Aí vocês viram que esse rendimento, ele depende daquela taxa de compressão, né? O quanto que comprime ali a sua mistura de vapor e tal. Aí existe um outro ciclo, eu vou montar aqui para vocês, eu queria que vocês terminassem ele em casa, tá bom? Pode ser que eu peça para vocês fazerem isso em prova, então vão fazendo. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. O ciclo diesel, então os ciclos dos motores a diesel, é um pouco parecido com esse ciclo Otto, tá? Só que a diferença é que ao invés de você ter duas isovolumétricas, você vai ter uma isobárica e outra isovolumétrica. E as outras duas continuam sendo adiabáticas. Tá bom? Aí você tem uma equação para o rendimento desse caso também. Aí eu vou pedir para vocês calcularem isso, e esse rendimento também depende de uma taxa de compressão. Também. Eu vou montar ele aqui com vocês, cara, para vocês tentarem terminar. E a gente já começa com o ciclo de Carnot. Então, ó, o ciclo diesel. O ciclo diesel é o seguinte, galera. Quando existe aquela transformação que era isovolumétrica lá no ciclo Otto, não tem. Então, quando comprime a mistura ali de combustível, você tem uma compressão ainda maior, porque você vai até alcançar uma pressão bem alta para depois fazer uma expansão isobárica. E aí, como você faz uma alta compressão adiabática, você tem ali uma alta temperatura. E aí, galera, a combustão do seu combustível lá, do vapor, de gasolina e ar, não precisa de centelha, não precisa de vela, porque você comprime tanto o combustível, que é o diesel no caso, você comprime tanto que ele se aquece tanto que o bicho acende sem ajuda. Sacou? É por isso que eu não sei hoje, né? Mas antigamente, cara, seguro para caminhão, a diesel era muito caro. Porque a galera conseguia ligar, bandido, por exemplo, conseguia ligar o caminhão sem chave. Porque precisa de centelha. Você não precisa de uma ignição, digamos assim. Você consegue ligar o motor rapidão. Hoje deve ter algum sistema de segurança lá que eu não conheço. Mas antigamente tinha esse problema. Porque o ciclo, ele faz uma compressão tão grande que o combustível, ele acende, digamos assim, ele explode sem precisar da centelha, certo? Então, deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. A combustão
Aquele ciclo Otto que foi da aula passada, ele é basicamente o ciclo da gasolina, tá? Então, aqui a combustão do diesel, ele se dá, ela, né? A combustão se dá em função da alta temperatura após a compressão adiabática. Então, deixa eu pegar uma figurinha aqui. Acho que é essa aqui. Isso. Então, o que vocês têm basicamente é esse aqui, ó. Você tem aqui um volume no estado A, beleza? Desse estado A, você tem uma alta compressão do seu sistema. É uma compressão adiabática. Aí você vai de um volume A para um volume B. Perceba que a diferença dos volumes é uma taxa de compressão dada por R também. Legal? Essa aí é a taxa de compressão do volume final para o volume inicial. O volume final é R vezes maior que o volume inicial. No caso, inicial é o A, né? Então, o volume inicial é R vezes maior que o volume final. Aí, quando você atinge essa pressão aqui, ó, do estado B, o que acontece? Aí você começa uma expansão. Só que essa expansão, ela se dá de maneira isobárica, olha aí, a pressão fica constante. E nesse momento, injeta-se a energia, né, da combustão do diesel. Então, aqui da ignição, que é o que a figurinha está explicando, ó, a ignição do combustível, certo? Aí você tem a ignição a uma pressão constante, então é um processo bem rápido, porque não pode mudar a pressão nesse momento. E essa vai ser a grande diferença do outro ciclo, porque o ciclo Otto, ele tinha os dois assim, ó, isovolumétrico. Tanto esse A para D, quanto esse do final aqui, ó, era isovolumétrico. Agora não. Agora você tem uma transformação isobárica nesse pedaço. Tudo bem? E aí eu quero que vocês em casa façam a conta para vocês chegarem no rendimento. Pode crer, galera? Eu quero que vocês façam a conta para chegar no rendimento. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão lembrar aqui. Eu vou montar aqui e vocês vão terminar, tá bom? Rendimento. Bom, lembrando que o rendimento ele é definido como sendo 1 menos a quantidade de calor em módulo que você joga para a fonte fria, não é isso? Dividido pela quantidade de calor em módulo que você joga para a fonte quente. Certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a equação, cara, que vocês conhecem, né? Então, por exemplo, deixa eu botar de azulzinho aqui, ó. Por exemplo, quem é a quantidade de calor que você recebe da fonte quente? Isso nada mais é do que o calor é o trabalho mais a variação da energia interna, não é isso? Então você vai escrever trabalho, como é uma transformação isobárica, é P delta V, certo? Mais a variação da energia interna, que nós já calculamos, como é uma transformação, variação da energia interna, é sempre isso aqui, né? MCV delta T, sempre. Beleza? Então vocês arrumam essa equação. Lembra que o calor também da fria é a mesma coisa. Vai ser P
No caso, o calor da fonte fria é só uma transformação isovolumétrica, né? Se a isovolumétrica é apenas a variação de energia interna, não é isso? NCV ΔT. E o ΔT, galera, é o TA menos o TB. Certo? Esse cara aqui não. Esse cara aqui, ele corresponde ao TC menos TB. Certo? E aí, além disso, vocês vão usar para transformação, por exemplo, adiabática de A para B, por exemplo, vocês vão usar aquela equação da adiabática, que é TA, certo? Vezes VA elevado a gama menos 1. E aí vocês vão adiabaticamente de A para B. Aí você vai TA, ou TB, né? VB elevado a gama menos 1 também. Mesma coisa de C para D, então TC vezes VC, gama menos 1, é igual a TD, VD, elevado a gama menos 1, certo? Essas são as equações que vocês vão usar, galera. Essas equações que vocês vão usar. E aí, fazendo a continha, continua aí, vão substituindo as coisas, vocês vão encontrar, eu tenho aqui marcado quanto que vai dar, é um pouquinho de trabalho, tá? Mas é para fazer. Vocês vão encontrar um rendimento igual a 1 menos. Aí vai entrar aqui em cima a taxa de compressão, que é o R. Deixa eu ver se esse R aqui é o R que está escrito lá no gráfico. Não, aqui ó, eu vou chamar de RC, é um outro R. Eu vou explicar quem é esse RC. RC elevado a gama menos 1, beleza? Dividido por RC menos 1 gama RC gama menos 1. Vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Mas vocês vão chegar nisso aí. Quem é esse Rzinho aí, ó? Tem dois R's na brincadeira. Um R, que é o que está lá no gráfico, ele é a divisão entre o volume A, ou volume D, né? Dividido pelo volume B. Certo? Essa daqui para cá, ó. Certo? Esse RC é um outro R. É uma taxa de compressão do B para o C. Então, ele vai ser uma divisão entre o volume C sobre o volume B. Tá bom? São duas taxas de compressões diferentes. Vocês vão brincar com isso e chegar nessa expressão final aí. Belezinha? Façam, galera. Façam. Façam porque é importante para vocês praticarem. Certo? E dominar essas contas aí entre uma transformação e outra. Bom, vamos para frente. Qualquer dúvida, vocês me falam. Então, hoje, galera, eu vou falar um pouquinho do ciclo de Carnot, tá bom? Aí vocês vão poder fazer um bocado de exercício lá do livro de vocês. Na semana que vem, eu falo de entropia, termino a entropia. E, cara, a gente faz uma aula de exercícios e morreu. Aí acabou nossa brincadeirinha. Beleza? Então, olha só. A gente viu nas aulas passadas o seguinte. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que o calor que entra vai ser transformado em trabalho e energia interna. Percebam que essa lei, galera, da primeira lei da termodinâmica, é uma lei puramente de conservação. É uma conservação de energia. A energia que entra é igual à energia que sai. Aqui não tem restrição nenhuma. Nenhuma.
Quem vai dar uma restrição sobre como que essa troca de calor pode ou não acontecer é a segunda lei da termodinâmica, beleza? Aparentemente, existe um fluxo natural de energia, certo? E esse fluxo natural de energia, ele impõe alguns limites para essa troca. Não é de uma maneira tão aleatória assim essa transformação de energia. Existe um custo, digamos assim, para isso. Beleza? E aí a segunda lei, então, ela é uma lei, galera, proibitiva. É a segunda lei, ela que vai trazer uma marra para a primeira. A primeira fala, olha, a energia se conserva, beleza? Beleza. Aí a segunda lei vai falar assim, opa, peraí, ela se conserva, mas não é tão zoada assim, não. Existem algumas circunstâncias para que a energia se conserve. Beleza? Então, vamos lá. A segunda lei da termodinâmica. Ela vai dar a seguinte ideia. É impossível para qualquer sistema que opere em ciclos, né? Que opere em ciclos, transformar integralmente calor em trabalho. Calor em trabalho. Esse, galera, é conhecido como o enunciado. Existem outros enunciados, tá? Vou botar assim, existem outras maneiras de falar a mesma coisa. Este é um enunciado conhecido como enunciado de Kelvin. E Planck. Tá? Eu falo Planck aqui, o meu cachorro acha que é coelho, porque o nome do meu cachorro é Planck. Tá certo, galera? Existem outros, tá? Existe, por exemplo, o enunciado do Clausius. A gente vai ver um pouquinho dele lá na próxima aula, que é a aula de entropia. Tá bom? Mas é só uma outra forma de dizer a mesma coisa, não se preocupem. Bom, o que acontece? Lá ali, naquela época da Revolução Industrial, ali no século XVIII e tal, o homem estava trocando a força bruta dos animais pela força das máquinas, as máquinas térmicas. E aí, cara, as máquinas térmicas, elas vieram exatamente para dar mais, conseguir fazer um serviço mais violento que os animais não davam conta, né? Graças a Deus, porque, pô, botar os bichinhos para trabalhar é sacanagem. Só que aí, cara, então, inclusive a termodinâmica, ela evoluiu muito nessa época, né? O ser humano, ele precisa de uma necessidade, de um contexto social, digamos assim, para que as leis elas comecem a ser desenvolvidas, né? A teoria comece a ser desenvolvida. Imagina que você pudesse voltar no tempo, por exemplo, e chegasse lá, sei lá, na Idade Média, se você chegasse lá na Idade Média com a ideia de física quântica.
Pô, os caras, para eles, não ia fazer diferença alguma. Porque eles não tinham necessidade alguma, socialmente falando, de entender e desenvolver tecnologias associadas à física quântica. Entendeu? Assim como a termodinâmica também. A termodinâmica, ela na Idade Média, ali no século XV, século XVI, ela era muito mal compreendida. Ela era muito mal compreendida. Os caras não entendiam o que era essa troca de calor que fazia com que os corpos pudessem aquecer. Tanto é que muita gente na época ainda tinha, já começou ali a uma formulação da ideia do calórico, por exemplo. Só, velho, na época da Revolução Industrial é que o homem passou a entender de uma maneira mais completa a termodinâmica, porque até então não se entendia. Né? Com o nascimento da mecânica estatística é onde a gente começa a entender a ideia da termodinâmica. Tá bom? E aí, cara, o que aconteceu? As leis começaram a ser enunciadas, né? Aparentemente a natureza, ela tem uma preferência aí nas trocas energéticas, digamos assim. Né? Por exemplo, naturalmente, espontaneamente, a energia não consegue sair do corpo mais frio e ir para o corpo mais quente. Espontaneamente não é possível fazer isso. Você pode fazer isso desde que você gaste energia. Então a sua geladeira faz isso. Mas ela, para fazer isso, ela gasta uma energia. A gente viu isso na aula passada. Então, a segunda lei, ela vem para amarrar a primeira lei. Tá bom? Por quê? Porque na época as pessoas começaram a pensar o seguinte, bicho, não é possível que eu não consiga ter um rendimento numa máquina térmica de 100%. Eu sempre perco uma parcela energética. Sempre. E aí começou-se a fazer uns estudos estatísticos e tal. Aí veio a ideia de entropia, vocês vão ver na próxima aula. E aí a galera começou a perceber o seguinte, realmente existe um custo quando você transforma calor em energia mecânica, existe um custo natural para isso. Você perde uma quantidade de energia que fica indisponível. Ela vai ficar indisponível. E essa parcela de energia, ela vem por conta exatamente da entropia. Então, essa ideia vai ficar um pouquinho mais clara na próxima aula. Tudo bem? Mas o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Quando a gente diz que é impossível qualquer sistema que opere em ciclos transformar integralmente calor em trabalho, é o seguinte, cara. É impossível você ter uma fonte quente, aqui uma máquina térmica, e toda a energia que vem para a máquina térmica, toda ela ser transformada 100% em trabalho. Tá? É impossível. Sempre existe uma quantidade de energia que você vai jogar fora para a fonte fria. Sempre. Uma parcela tem que ir embora. Tá bom? Esse é o custo quando você transforma calor em trabalho. Em outras palavras, galera, é impossível um rendimento de 100%, tá? É impossível. Aí você pode se perguntar assim, olha, professor, mas... E a transformação isotérmica? Porque a primeira lei, ela diz o seguinte, calor é igual a trabalho, mas delta U. Beleza. O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação onde não tem variação de energia interna. Então, se eu não tenho variação de energia interna, eu consigo fazer o meu gás transformar todo o calor em trabalho, não é? É verdade. Isso não fere a segunda lei? Porque isso aqui não daria um rendimento de 100%? Ou seja, em outras palavras, será que a transformação isotérmica é uma transformação proibida pela natureza? O que vocês acham? Vocês estão entendendo a pergunta? Porque se a segunda lei da termodinâmica diz, olha, é proibido transformar 100% de calor em trabalho. Ora, mas a transformação isotérmica, ela consegue transformar 100% de calor em trabalho. O que está acontecendo? Será que a transformação isotérmica é proibida? Vocês têm alguma solução para esse problema? E aí? A transformação isotérmica pode acontecer, galera? Ou não pode? O segredo está lá no enunciado. Vamos ler de novo? Ó.
é impossível para qualquer sistema que opere em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Ou seja, quando você fala num ciclo, quer dizer que você sai de um estado A. Isso, esse é o segredo, Paulo. Tem que sair de um estado A, passar por vários outros estados e depois voltar para o estado A. Né? Então, no meio dessas transformações, existe aí uma absorção de calor em algum momento, tá? Que é o calor da fonte quente, e existe uma saída de calor em algum momento, que é o calor que vai embora para a fonte fria. Tudo bem? A transformação isotérmica é apenas uma delas. Então, quando você, por exemplo, sai de um estado A para um estado, sei lá, B, de maneira onde a temperatura é constante, você pode fazer essa transformação sem problema algum. É uma transformação lenta, como você já viu, mas você pode. O que você não pode é voltar até o estado A sem perder uma parcela dessa energia que você ganhou. Tudo bem? Então, o segredo da segunda lei é o seguinte: você não consegue ter um rendimento de 100% quando você opera em ciclos. Então, você consegue fazer uma transformação isotérmica? Consegue. Mas você não consegue voltar para o estado A isotermicamente de novo. Beleza? Você precisa gastar a sua energia. Cara, você até consegue, mas você tem que perder o mesmo tanto que você ganhou, você tem que perder, né? Então, o que você não consegue é retornar ao estado inicial sem perder uma parcela para o sistema, para o ambiente, digamos assim. Beleza? E aí, na época, as pessoas estavam lá, né? Tipo, tá, quer dizer então que eu não consigo construir uma máquina com rendimento de 100%, beleza. Mas e se eu conseguisse construir uma máquina com rendimento máximo? Como é que seria isso? Qual seria o maior rendimento possível de uma máquina térmica? Se eu conseguisse construir uma máquina ideal, né, sem atrito, aquela coisa toda perfeita, qual seria o rendimento dela? Seria próximo de 100% ou não? E aí, galera, foram construídos vários e vários ciclos, tá? Com essa brincadeira aí, de construir um ciclo cujo rendimento seria máximo, tá bom? O mais famoso de todos é o ciclo de Carnot. Tá? Cuidado, galera. O ciclo de Carnot não é um ciclo de rendimento de 100%. Eu já vi isso, inclusive, escrito em apostilas de cursinhos. Não é um rendimento de 100%. É um ciclo que vai dar um rendimento máximo. Mas esse rendimento máximo não é 100%. 100% não é permitido pela segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Então, esse ciclo é chamado ciclo de Carnot, porque foi o Carnot que propôs esse ciclo, beleza? Ele permite à máquina térmica um rendimento máximo. Tá? Esse rendimento máximo, galera, ele é apenas teórico, beleza? Não existe máquina térmica real que se comporte como um ciclo de Carnot. 100%, não tem como. Beleza? Porque toda máquina térmica real não consegue ser uma máquina térmica perfeita. Beleza? Isso aqui é apenas uma máquina teórica que vai dar um rendimento máximo no seu sistema. E como é que ele funciona, esse ciclo? Ele vai ter também 4 processos, tá? Só que esses 4 processos, eles são os seguintes. Então, ele é composto por... Ele é composto por 2 processos adiabáticos, e 2 isotérmicos.
e 2 isotérmicos alternados, tá? Alternados. Muito bem. Então, como funciona isso? É isso aqui? Acho que é isso aqui. Então, olha só. Uma máquina que a gente chama máquina de Carnot, ela vai ter uma transformação isotérmica, que é essa transformação de A até B. Nessa transformação, galera, não tem aumento nem diminuição de temperatura. A temperatura permanece constante e é a própria temperatura da fonte quente, pode crer? É a própria temperatura da fonte quente. Nesse momento, rola uma expansão isotérmica, tá? E na expansão isotérmica, vocês lembram que o calor é igual ao trabalho. Então, se está expandindo isotermicamente, você está recebendo calor. Então, nessa transformação de A para B, existe um calor sendo injetado na máquina. Beleza? Ela está pegando o calor da fonte quente. Aí, depois desse processo, ela passa por um segundo processo, que é a transformação adiabática. Então, você tem uma nova expansão aqui. Essa expansão, de novo, produz um trabalho, né? Só que agora é adiabático esse trabalho. Então, nós temos aí um trabalho adiabático. Só que vocês sabem que numa expansão adiabática a temperatura cai, né? Então, você passa da temperatura da fonte quente e aí o sistema alcança a temperatura do reservatório frio. Beleza? Na verdade, a temperatura, vamos colocar assim, é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa do sistema, beleza? Depois a gente analisa aí quem é essa temperatura. Aí, na volta, você faz uma volta isotérmica, beleza? E depois, e aqui nessa volta isotérmica você perde calor. Por quê? Porque você, se é uma volta, é um trabalho negativo. E se é um trabalho negativo, então o calor também é negativo, porque é isotérmico, pode crer? Então, se o calor é negativo, quer dizer que seu sistema joga calor fora. Nesse momento, então, você perde uma quantidade de calor, que é a quantidade de calor que vai para a fonte fria. Beleza? Aí você tem uma nova transformação adiabática aqui, até alcançar a temperatura inicial. Tudo bem? Esse é o ciclo de Carnot. Esse ciclo, ele é teórico e ele vai nos dar o maior rendimento possível. Bora calcular que rendimento é esse? Ó. Então, nós vamos atrás do rendimento. Igual eu quero que vocês façam com o ciclo diesel, eu vou fazer com vocês aqui o do Carnot. Rendimento. Então, bora transformação por transformação, galera. Ó, transformação de A até B. O que acontece na transformação de A até B? Ora, é uma transformação isotérmica, está escrito lá, não vou escrever de novo, tá? É uma transformação isotérmica na qual seu sistema absorve calor. Então, o calor absorvido da fonte quente, vou chamar de QQ, é igual ao trabalho realizado do estado A até o estado B. Não é isso? E é uma transformação isotérmica. Senhores, vocês aprenderam a calcular trabalho de transformação isotérmica. Não é isso? Numa transformação isotérmica, o trabalho é NR vezes a temperatura, beleza? Logaritmo da divisão entre os volumes. O volume final dividido pelo volume inicial. Como a gente está indo de A para B, isso vai ser o volume final, que é o volume B, sobre o volume A. Tranquilo? Bom, vamos para outra transformação, a transformação de B até C.
de A para B. Não, vamos pegar a volta isotérmica também, que já está fácil, né? A volta isotérmica é de C até D, certo, galera? Eu já tenho a equação pronta aqui, ó. Aí nós vamos perder uma quantidade de calor para a fonte fria. Isso é igual ao trabalho para você ir do estado C até o estado D. E a equação é de uma equação de uma transformação isotérmica. Então, QF é igual a NR, temperatura fria, certo? Vezes Ln de volume final, volume inicial. Beleza? Bom, sendo assim, quem seria? Porque percebam que lá na nossa equação do rendimento, o rendimento é 1 menos uma divisão, né, de 2 calores. Quem seria, então, já vamos deixar aqui, ó, arrumadinho. Quem seria essa divisão entre o QF e o Q da fonte quente? Quem seria isso? Seria NR TQ Ln de VD sobre VC, certo? Dividido por NR, aqui é um TF, né? Aqui é um TQ, Ln de VB, pode crer? Se a gente cortar algumas coisinhas aqui, ó, NR com NR, morreu, né? Então eu vou ter um TF, Ln de VD sobre VC, e embaixo eu vou ter um TQ, Ln de VB sobre VA. VB sobre VA. Bom, aí o que eu quero? Eu quero agora, galera, uma equação que me relacione os volumes. Beleza? Eu quero uma equação que me relacione os volumes dos estados. Como que a gente faz isso? A gente usa as transformações adiabáticas. Porém, a gente sabe que, por exemplo, a transformação de A... Cadê? Volta lá. A transformação de B até C é uma transformação adiabática, né? Se é uma transformação adiabática, eu vou poder usar a equação TB vezes VB elevado a gama menos 1. Isto é igual a TC VC elevado a gama menos 1 também. Certo? Bom, só que quem é o TB? O TB, galera, é a temperatura dada por essa isotérmica aqui, ó, essa transformação isotérmica, que é a própria temperatura TQ. Beleza? Que é a temperatura da fonte quente. Então eu vou ter aqui, ó, TQ vezes o VB elevado a gama menos 1. Isso vai ser igual ao TF, que é a temperatura da parte fria, VC elevado a gama menos 1 também. Certinho? Da mesma maneira, você vai ter a outra transformação adiabática, que é a volta, né? Que vai ser a transformação, cadê? A transformação daqui, ó, de F, de D até A. Então, deixa eu escrever aqui, ó. TD, VD elevado a gama menos 1. Isso tem que ser igual a TA, VA, gama menos 1. Só que quem é o TD de novo? O TD, olha aí, o TD é a temperatura da fonte fria. E o TA é a temperatura da fonte quente. Então a gente escreve assim, TF da fonte fria
VD gama menos 1 é igual a TA, VA, só que aqui o TA é o TQ, né? Elevado VA igual a menos 1. Galera, dessa equação aqui, você pode tirar a relação entre as temperaturas da fonte quente e fonte fria. Então, por exemplo, TQ sobre TF, isso vai te dar, olha lá, VC sobre VB, certo? Elevado a gama menos 1. E essa equação aqui vai te dar algo parecido também. Ela vai te dar aqui TQ sobre TF. Olha lá, agora vai ficar VD em cima, né? VA, que veio aqui dividindo, elevado a gama menos 1. Certo? Ou seja, conclusão. Se TQ sobre TF é igual a uma coisa e TQ sobre TF é igual a outra coisa, é porque essas duas coisas são iguais, né? Então, porém, isso é igual a isso, papapá, logo, deixa eu arrumar essa letra aqui. Eu vou ter aqui VD sobre VA elevado a gama menos 1, isso tem que ser igual a VC sobre VB elevado a gama menos 1 também. Certo? Conclusão, galera. Se esses dois pedaços são iguais, é porque VD sobre VA tem que ser igual a VC sobre VD. Pode crer? Tem que ser igual. Bom, isso quer dizer o seguinte, cara. Vou pegar essa equação aqui. Vamos chamar essa equação aqui de equação 1, pode ser? Olha só, portanto, a equação fica dada por Então, vamos ver. Eu tinha do lado de lá QF sobre QQ. Isso era igual. Em cima, galera. O que aconteceu aqui, ó? Em cima tem o TF-LN, né? Então, ficou TF vezes um LN de V D sobre VC. VD sobre VC. E aqui embaixo ficou o TQ LN de VB sobre VA. Né? Só que olha para a equação azulzinha. Dessa equação azulzinha, eu posso reescrever ela assim, ó, embaixo. VD dividido por VC é igual a VA
Como é que é? Aqui é VD sobre VA, VC sobre VB, né? Então aqui fica VA sobre VB. Beleza? Então, olha para esses logaritmos ali. Você tem um VD sobre VC em cima e você tem um VB sobre VA embaixo. O que a gente faz? A gente pode reescrever isso assim, ó. QF sobre QQ é igual a TF ln de VD dividido por VA. E embaixo, você inverte. VA, aqui é VD sobre VC, né? VD sobre VC. E aqui embaixo você escreve VA sobre VB. Tá vendo que eu inverti? Mas para inverter eu preciso botar o menos 1 aqui, né? Aí tem um LN também. Ô, senhor, calma aí. LN de VA sobre VB elevado a menos 1. Beleza, galera? Aí esse menos 1 cai. Eu vou ter, então, aqui uma fração que vai ser negativa, como você já esperava que fosse, né, cara? Porque o QF é um calor que vaza. Se ele é um calor que vaza, ele é um calor negativo. Então, você tem aqui, ó, menos TF sobre TQ, que multiplica o logaritmo de VD VC, logaritmo de VA sobre VB. Ora, mas de acordo com essa equação azulzinha aqui, ó, VD sobre VC é igual a VA sobre VB, então esses logaritmos aqui eles vão embora. Conclusão. QF, a razão entre os calores trocados é igual à razão, com sinalzinho de menos, entre as temperaturas absolutas, tá? Beleza? Ou, se você preferir, escrever isso aqui em módulo, você escreve assim, ó. O módulo de QF sobre QQ, isso é igual a TF sobre TQ. Vocês sabem que a temperatura absoluta já é em módulo, né? Ela não pode ter sinal negativo. Então, você vai ter essa razão aí entre as coisas. Bom, galera, se eu tenho isso, eu tenho eu tenho rendimento, né? Então, ó, portanto, o rendimento será. Lembrem que o rendimento ele era 1 menos o módulo de QF sobre QQ? Certo? Pois é. Agora, galera, quando a gente somente vamos trocar essa razão QF sobre QQ se tivermos um ciclo ideal, que é o ciclo de Carnot. Nesse caso, esse rendimento será máximo. Aí eu vou trocar aqui para o Ezinho para manter acho que a anotação do livro de vocês é assim. O rendimento máximo, então, galera, ele vai ser 1 menos QF sobre QQ. Ora, QF sobre QQ está aqui, ó. É a temperatura fria menos sobre a temperatura quente. Então, menos sobre a temperatura quente. Então, sempre que você precisar calcular o rendimento máximo de uma máquina térmica, tu vai usar essa relação aí. Tá? Somente se for rendimento máximo. Se for rendimento real, aí, galera, é a equação de cima aqui, tá? Ó. Esse rendimento é o rendimento real. Esse outro rendimento vermelhinho é o rendimento teórico, é o rendimento máximo, caso sua máquina funcione através do ciclo de Carnot.
Então, existem outros ciclos que também vão dar rendimento máximo. Beleza? Agora, conclusão. Percebam que a proibição de um rendimento de 100% nos dá uma outra proibição aqui, ó. Se o rendimento, galera, tem que ser menor do que 100%, o que isso quer dizer? Se o rendimento fosse igual a 100%, vamos botar assim, se o rendimento fosse igual a 100%, qual era a conclusão que você chegaria nessa expressão de cima? Alguém pode falar? Se o rendimento fosse de 100%, o que teria que acontecer nessa equação de cima, nessa equação do rendimento máximo? Um menos zero. Ou seja, se o rendimento for de 100%, eu teria, obrigatoriamente, ter a temperatura da fonte fria igual a 0 Kelvin. Se isso não pode, isso também não pode. Ou seja, galera, a segunda lei da termodinâmica, ela não só proíbe um rendimento de 100%, ela proíbe a existência de uma fonte com temperatura no zero absoluto. Olha que doideira. Virou aí uma bola de neve, né? Então, eu não ter um rendimento de 100% já me proíbe também atingir a temperatura de 0 Kelvin, ou seja, a temperatura do zero absoluto. Tudo bem? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela é uma segunda lei muito interessante. A temperatura do zero absoluto é inalcançável. É inalcançável. Certo? Porque se ela fosse possível, é também possível construir uma máquina com rendimento de 100%. Faz sentido? Muito bem. E os caras tentam, viu, galera? Os caras tentam atingir essa temperatura de zero absoluto em laboratório e já chegaram muito perto. Mas o 000 ainda não foi possível. Tá? Já chegaram bem próximo do 0 Kelvin, mas o zero mesmo é um valor teórico. Um valor teórico. Ó, com isso aqui, cara, vocês têm um bocado de exercício para fazer. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Halliday. Não é esse. Halliday. É esse Halliday. Deixa eu ver o que tinha aqui que eu tinha passado para vocês. Só para. Tá, isso aqui tudo vocês já fizeram, né? Expansão diabática. Aí, vocês vão fazer agora do capítulo 20. E aí, do capítulo 20 eu já passei alguns. Mas agora, galera, vocês podem fazer quase todos, menos os de entropia, tá? Entropia a gente vai ver na próxima aula. Aqui, ó. Então, esses de entropia a gente vai pular por enquanto. E aí, os que tiverem a ver agora com máquina térmica, aqui, ó, máquina térmica. Esses todos, tá, galera? Falar em máquina de Carnot, olha aí. Tudo isso aqui vocês podem fazer. Tudo isso aqui vocês podem fazer. Aqui também, ó. Os refrigeradores, vocês já viram como é que funciona, né? Então, se você sabe como uma máquina térmica ideal funciona, sabe como um refrigerador também vai funcionar. Pode fazer isso aqui tudo, galera. Ó, tudo. Aí, 44 para. Tá? Quando a gente for falar da entropia, a gente passa a fazer os outros. E a gente finaliza o capítulo. Certo? Então, ó, próxima aula a gente fala de entropia. Eu vou reservar a última aula do semestre para a gente fazer exercício. Então, vão fazer os exercícios, vão anotando as dúvidas de vocês, que lá no dia 7 de fevereiro, eu reservo essa data só para a gente fazer exercício. Fechou? Então, vou parar as gravações.